Você não precisa acertar sempre para dar certo. Você não precisa acertar toda vez para dar tudo certo. Então, vamos para cima, quebrar padrão, porque você tem 3 tipos de padrões para quebrar. Preste atenção, seu teto financeiro está estabelecido. E o teto financeiro é um negócio tão engraçado, porque às vezes quem é empresário, empreendedor, autônomo, às vezes rompe o teto de faturamento, mas mantém o teto de lucro. Ele bateu o faturamento na empresa, subiu e levou uma multa da Receita Federal, levou uma ação trabalhista. No final das contas, no final do dia, o que ele leva para casa é a mesma coisa. E mais trabalho. E mais trabalho. As pessoas têm medo de entrar aqui. Gente, vocês tinham que ter medo de ficar aí fora. Como eu disse, não tem problema você ganhar 3 mil reais, mas se eu te perguntar como é que sai daí, você sabe? O problema não é você ganhar 3 mil reais. O problema é esse seu teto financeiro. Porque você está fechado para novas possibilidades. A vida não pode te dar dinheiro. Se te der dinheiro, alguém adoece. Se te der dinheiro, alguma coisa quebra. Tô falando besteira? Tô inventando coisas? Tô forçando a barra ou é assim na sua vida? Você tem aí um valor e um CPF. Tem muita gente que vira e fala: ai, mas será que o meu problema é o meu teto financeiro? Seu problema pode estar aqui também, ó. Que é no seu chão. No seu colchão. Quando dá tudo errado, quanto você consegue fazer? Porque aqui embaixo você também tem um valor e um CPF. A nossa aliada de ontem falou um negócio tão poderoso porque confirmou o que eu trouxe na aula 3. Eu disse, tem dependência emocional que só vai sumir depois que você tratar a culpa. Tem dependência emocional que só vai sumir se você tratar a culpa. Aí ela virou e falou, eu fui rodar protocolo de medo, eu não tinha medo de nada. Claro, ela estava tão presa que ela não ia para lugar nenhum. Medo é sobre futuro, culpa é sobre passado. Medo de fazer, culpa por ter feito. Ela nem tinha como ter medo, porque ela não ia fazer absolutamente nada até se livrar daquelas malditas culpas. Na medida que ela começou a tirar a culpa, descascar o repolho, aí em algumas camadas ela foi encontrando medo. Então é isso que você vai ter que fazer. Focar. No começo a gente trabalha muito a solução, depois a construção. Não adianta querer construir num terreno lixo. Vocês querem romper o teto? Perfeito. Não se esqueça disso aqui, ó. A vida cresce em ciclos. Tem gente que vira e fala, eu tenho um padrão de traição. Traição não é padrão. Você tem um padrão de mentir, de ignorar, de enganar, não de trair. Você tem 2 caminhos. Romper. Aham. Caiu. Você tem 2 caminhos aqui, ó. Romper. Você fica rodando aqui, né? Pô, vamos quebrar esse padrão e romper. Você vai cair em outro ciclo? Vai. Esse outro ciclo vai ter um outro teto. Você pode passar mais tempo ou menos tempo ali. Vai chegar uma hora que você vai romper e você vai para outro ciclo, outro teto. Ok? Só que uma coisa são os ciclos da sua vida, outra coisa são os padrões. Muitas vezes você está em um ciclo que carrega vários padrões. Aí eu tenho um desafio para vocês hoje. Você quer isso aqui, ó. Você quer acabar com isso aqui, não é? Beleza. Vamos acabar com isso aqui. Mas primeiro, eu quero te desafiar a acabar com isso aqui, ó. E se nós tirarmos o seu chão financeiro? Se nós tirarmos o seu colchão financeiro? Lembra da pergunta? Para onde você iria se você não tivesse para onde ir? Não existe a possibilidade do Elton não ter para onde ir. Não existe a possibilidade do Elton não ter para onde ir. Porque eu eliminei o meu chão. Eu não tenho colchão. Eu tenho que fazer o meu colchão. Eu não posso ficar doente.
Eu não posso cair em golpe. Eu não posso perder processos judiciais. Eu não posso me acidentar. Eu não posso me envolver em um escândalo. Por isso, eu não prefiro, eu não preciso e eu não permito essas pré-quedas na minha vida. Eu não preciso desses padrões. Tem coragem de viver por conta própria? E muitas vezes esse colchão aqui não é só o colchão financeiro, não é só o Pix, o chequinho que vem. É o abrigo, é o carro, é o favorzinho. Ah, Elton, mas do jeito que você está falando, parece que minha vida vai ficar mais difícil. Enquanto você tiver esse colchão aí, você não vai sair daí. Porque você está produzindo acontecimentos na sua vida e na vida dessas pessoas para fazer com que você sempre volte para ir. Não é sobre ir apenas, é sobre parar de voltar, pô. Vocês dão um passo para frente e 10 para trás. O ano passa, você consegue contar a retrospectiva do seu ano em 10 minutos. Você dá 10 minutos para a pessoa contar o ano dela, sobra tempo. Parte boa, né? A parte boa. A parte boa. Então, como é que nós vamos quebrar o seu padrão financeiro e o seu teto financeiro? Fazendo você ficar no que a gente chama de zona de pré-queda. É aqui, ó. É aqui que o bicho pega. É nessa zona aqui que os acontecimentos ruins aparecem. Acabei de encontrar um funcionário ali no corredor, cara que não costuma ser muito amoroso e tal, e me pediu um abraço. Eu perguntei sinceramente, você tá indo embora? Tá se despedindo? Tá pedindo conta, pô? Aí ele, não, velho. E ele tava com a cara ótima. Aí ele falou, não, cara, minha mulher entrou no jogo, ela tá assistindo e cheguei em casa ontem, ela falou, identifiquei um padrão em mim, identifiquei um padrão em você. Cara, a hora que ela falou e mostrou, putz, meus ombros relaxaram e tal. Eu falei, putz, cara, que massa. Vamos pra cima. Fica atento, porque é agora que os padrões vão aparecer, é agora que você vai ser testado. O que a esposa dele fez com ele? Tirou eles daqui de baixo e trouxe eles aqui pra cima. Foi isso que ela fez. Chegou e falou, não, amor, nosso alinhamento, nossa velocidade, nosso ritmo está muito baixo. Eu identifiquei um padrão, eu quero que a gente suba. Eles estão aqui agora, ó, com os novos padrões. Então, vamos colocar em prática para que você também aprenda a identificar essas explicações e acabar com a utilidade dos problemas que você está criando, precisando, permitindo ou preferindo na sua vida, seus problemas ou problemas dos outros. Você que não preencheu sua ficha de interesse em aumentar sua permissão ainda, preencha. Não se esqueça que nós temos 30 vagas por grupo. Então tem grupo que já está cheio, tem grupo que ainda tem algumas vagas, tem região que preenche mais rápido, tem região que demora um pouco mais, mas a gente sempre preenche todas as nossas vagas. Então, se você não preencheu ainda, preencha. E se você já preencheu, chama o nosso aliado aí no WhatsApp, procura aí a palavra-chave ali, a chave da mudança, a palavra que você digitou, e o nosso time vai tirar suas dúvidas, te orientar para você começar a montar o seu plano perfeito. Tem uma coisa que eu chamo de, presta atenção, teia dos acontecimentos. Os acontecimentos na sua vida, eles têm momento, eles têm impacto e eles têm utilidade. Momento, impacto, utilidade. A teia dos acontecimentos é a explicação de como as coisas que acontecem na sua vida estão entrelaçadas com as coisas que acontecem na vida de outras pessoas. Quando você vira e fala, bati o carro, bateu no quê? Num poste. Não entrelaçou com a vida de ninguém. Aparentemente. Ok? Mas pode ter entrelaçado com uma pessoa que você nem conhece. O que você estava fazendo quando você bateu o carro no poste? Estava indo para uma entrevista de emprego. Entrelaçou. Você deu uma vaga para alguém. Você deu a vaga para alguém. Foi aquele acontecimento na sua vida que permitiu que uma pessoa, obviamente, com a permissão mais alta do que a sua, pegasse aquela vaga. Então, muitas vezes, você vai estar em um lugar que vai ter uma pessoa caindo e você vai estar passando.
Lembra que eu dei aquele exemplo da era do telefone? Quando o telefone valia um caminhão de dinheiro? Valia o preço de um carro. Valia Você teve um daquele? Não, eu sou jovem, né, garoto? Como que chamava aquilo? Era uma concessão, não era? Da linha telefônica. Era muito caro aquilo. E teve gente que vendeu o telefone e teve gente que comprou o telefone justamente quando privatizou e modernizou tudo e você não tinha mais que comprar uma linha telefônica porque você pagava pelo uso. Você manda instalar, usa e vem a fatura. Antigamente você tinha que comprar. Naquela semana teve uma pessoa que aumentou a permissão e falou, eu vou comprar um carro, vou te dar um telefone e um pouco de dinheiro. E o outro que estava com a permissão baixa no meio de uma pré-queda, virou e falou assim, vou vender meu carro, não tenho permissão para ter ele mesmo, vou vender meu carro, vendeu o carro, pegou 1.000 cruzeiros e uma linha telefônica. Na semana seguinte, a linha telefônica não valia mais nada. A sua vida está entrelaçada com a vida de outras pessoas, especialmente na vida das pessoas com as quais você se relaciona. Isso já está claro para todo mundo? Lembra que tem uma premissa nossa aqui, que é toda demora nos resultados esconde a espera nas relações. Perfeito. E tem outra. Alguma coisa aconteceu nas suas relações quando tudo aconteceu. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Aconteceu onde? Nas suas relações, pô. Você pensou em fazer um curso fora, alguém adoeceu. Para te dizer, não faz. Simples assim. Essa parte está clara para todo mundo? Essa parte está clara para todo mundo? Perfeita. O que eu preciso? Que você monte o seu plano, e aqui a gente chama isso de plano perfeito. São 5 fichas, todos os aliados que vieram aqui falaram. Coloquei tantas fichas no relacionamento, tantas fichas na saúde, tantas fichas no dinheiro. São 3 áreas da sua vida para você distribuir 5 fichas. Por que que o plano é tão importante? O plano é tão importante porque é ele quem define os acontecimentos e faz com que você saia do modo aleatório. Porque hoje você está aqui, ó. Vou desenhar você aqui no meio. Você está aqui no meio. Aí você está aqui. Aí você vira e fala, eu quero tal coisa. Aí você cria o que eu chamo de uma teia. Porque você vira e fala, eu quero isso. Ok. Então vamos seguir por esse caminho aqui. Tem uma outra versão sua aqui, que eu vou colocar verdinha, que é a sua versão pronta. Essa versão aqui consegue o que você quer. Essa versão aqui não consegue o que você quer. Essa versão aqui tem o que você deseja. Essa versão aqui não tem o que você deseja. Agora, o que você vai encontrar nesse caminho aqui, até você se tornar essa pessoa que resolveu os problemas que essa pessoa aqui criou? O que é que vai ter no meio do caminho? Entenda. Você sentiu uma vontade ou decidiu enriquecer, sair da dívida. Cada desejo seu cria uma teia possível. O que essa teia possível são? Futuros possíveis do seu inconsciente. Tá aqui, ó. Você vai viver várias pré-quedas. Pelo menos quantas, Ramon? Conta para eles. Pelo menos 3, né? Pelo menos 3. Pelo menos, anote pelo menos. Tem gente que vira e fala, Elton, tem que ser 3 porque eu já tô na segunda e não aguento mais. Eu falo, mas pelo menos 3. Serão só 3 se você aproveitar bem isso aí. Aqui você vai vivendo aqueles ciclos que eu falei lá para você lá atrás, ó. É aqui que você rompe os padrões. Padrões de que, Elton? Acontecimentos, comportamento
e relacionamento. Qual a diferença da aliança divergente para as outras coisas que você encontra por aí? As outras coisas por aí vão te dar um monte de informação que você não vai dar conta de fazer nada com isso sozinho. Porque no dia do caos que você levar uma pancada, você vai ficar desnorteado. Você não vai saber se é padrão, se é pré-queda, se é dependência emocional, se é culpa, se é medo, se tá certo ou se tá errado, se você continua ou se você para. É ou não é assim, aliado? Se tá errado querer demais... Dá uma desnorteada que você fala, ai, nem... Ou você acha que a hora que caiu um raio lá em casa, você fala, nah, tranquilo. Tranquilo. Puta que é pariu. Um sinal. Tomar no cu de raio. Que padrão que é esse? É meu? É dela? Que decisão que eu tomei, que eu não me preparei, que vontade que eu tive, que eu não prestei atenção, o que me pediram. Quando você tá sozinho, que você leva uma porrada, você fica desnorteado. É por isso que a gente tem aliados aqui. Aí a Elisângela colocou, por que pelo menos 3 pré-quedas? Porque da primeira vez é um fato que chega, um acontecimento que traz um padrão que você ignorava. Então ele vem para você ver. Só que quando você vê, não é porque você viu que você dá conta de agir diferente, porque a sua versão é pequena. Você viu que alguém te pediu algo que ia te fazer mal. A única diferença é que agora você viu. Então, da primeira vez, aqui são as 3 camadas do padrão. E tem um grande risco de você distorcer o que está vendo fazendo um recorte daquilo. É o ponto cego, né? E você pega a visão de alguém da igreja e fala, o raio que caiu na sua casa, acho que era porque Deus estava te mandando um recado, sabia? Você está ambicioso demais, Elton. Você está querendo demais. Tem gente que não tem dinheiro. Deus estava te avisando. Aí vem a culpa, vem o medo. Gente, culpa e medo é aquilo que te prende. Culpa e medo é aquilo que te prende. E aí, por que tem a dependência emocional no meio? Porque isso aparece nas relações. Ok? Tome cuidado com os óculos de quem você vê. Boa. Nós temos 3 etapas do padrão, da quebra de padrão. A pergunta dela foi boa. Por que 3 vezes? 3 etapas. Mas dá um olho diário. Primeira vez. O problema vem para você ver. Só que você não tem forças, você não tem preparo, você não tem ambiente, você não tem apoio. Você vê, mas você ignora. Viu que o seu marido está se comportando de um jeito diferente. Viu que aquela mulher não é mais a mesma. Viu que aquele sócio começou a fazer questionamentos que antes não questiona. Por que a gente ganha meio a meio se eu trabalho mais? Tá surgindo alguma coisa nova ali. Tudo muda quando alguma coisa muda. Só que aí você vai ignorando, fingindo que não viu. Alguém aqui já viveu alguma situação que a coisa foi acontecendo e você fingiu que não viu? Ou só eu? Então, da primeira vez, você vem para você ver. Só que o que acontece? Você não faz. Da segunda vez, ele vem para te desenvolver, ou seja, não é mais novidade. Não é mais novidade. Está acontecendo de novo aquilo que você já viu. Está acontecendo de novo aquilo que você já viu. Vou trazer um caso aqui para vocês verem, tá? Só que no processo de desenvolvimento, você não tem o preparo ainda, a estrutura, mas você tem a decisão e você tem o apoio. Então é aquela pessoa que ela tem medo de cobrar, Ramon. É aquela pessoa que tem medo de dizer não. É aquela pessoa que tem medo de desagradar. Aí ela vai lá e faz. Só que ela faz com dificuldade. Por que os aliados têm tanto poder na nossa vida? Porque eles nos fazem enxergar em qual camada do padrão nós estamos. Se você estiver na primeira, você acabou de ver isso, saiba, vai acontecer de novo. Alguém foi injusto com você, eu te pergunto, há quanto tempo as pessoas têm sido injustas com você? Você vira e fala a vida inteira. Mas essa foi a primeira vez que você viu? Foi. Pode sair na rua que alguém vai ser injusto com você de novo. Você precisa disso para que você desenvolva a sua capacidade de se defender, de se questionar, de mudar, de se posicionar. Então você vai precisar de um acontecimento novo.
Eu vi que eu sou uma pessoa que eu não decido. As pessoas têm que decidir por meus problemas, precisam decidir. Você viu isso. Precisa chegar a uma situação parecida para que você se desenvolva. E a terceira vez, o problema volta para te validar. É quando o problema vem, você vira e fala, não, mas isso aí não é mais um problema para mim, não. Por que que não é mais um problema para mim? Porque eu cresci. Simples assim. Aí você faz com. Então, como eu vou saber a que distância você está do seu resultado? Quando a pré-queda aparecer e nós entendermos em qual camada do padrão você está. Quando nós entendermos em qual camada do padrão que você está, imediatamente algo novo nesse sentido vai acontecer na sua vida. Tá claro? Vê qual é a pergunta do Júlio César ali que ele está pedindo para responder. Tá claro, gente? Perfeito, essas são as camadas. Então é por isso que você vai ter aqui, ó, 3 pré-quedas. Pelo menos 3. É aquele cara que decidiu ser fiel. Do que ele precisa? De uma mulher fácil perto dele. Aí ele viu a mulher fácil e desviou. Do que ele precisa agora? De uma mulher assanhada perto dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vida precisa te testar. Porque essa sua versão aqui de cima, ó, é a sua versão que consegue ser, ter, fazer e estar. O que essa versão aqui de baixo não consegue. Eu preciso que você passe pela pré-queda. Agora preste atenção, eu vou tirar o ciclo aqui só para facilitar visualmente. Preste atenção, essa pré-queda, ela não vem sozinha. Ela vem com essa linhazinha aqui, ó, que eu vou colocar rosa. É a decisão que faz esse caminhão de coisa acontecer. É a decisão que faz esse caminhão de coisa acontecer. E a decisão, ela tem que ser retomada ao longo do tempo. Quando você decide fazer algo, você define qual teia dos acontecimentos você vai seguir. Então é como se você dissesse, eu vou seguir a teia número 1. Vou seguir essa teia aqui, gente. Só que eu também vou seguir a teia número 2. Ótimo. Porque para mim isso aqui é importante. Eu vou seguir a teia número 3. Vou seguir a teia número 4. Perfeito. Aqui você está dizendo quais acontecimentos vão surgir na sua vida. Ah, Elton, isso é bruxaria. Não, tá mais para física quântica. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E por que eu estou colocando 5 teias, 5 caminhos possíveis? Todos os futuros são possíveis e prováveis. Você pode ser mãe feliz, pode ser mãe solo. Você pode ser empregado, você pode ser empresário. Você pode ser endividado e você pode ser milionário. Todos os caminhos são possíveis. E ontem eu dei um alerta para o casal que estava aqui. Por quê? Eles ativaram a teia completamente nova. E se essa teia nova for mais pesada que a teia anterior, for muito mais pesada que a teia anterior, ele fica doente de novo. Quem estava aqui ontem? Foi o que eu falei para ele. Vocês precisam fazer uma transição progressiva. Ele não vai começar a ganhar dinheiro da noite para o dia. Até porque tem 17 anos que ele vive doente e que aquela mulher sustenta a família. Nem ela está pronta para ele chegar com um caminhão de dinheiro em casa. Se ele chegar com um caminhão de dinheiro em casa, quem fica doente é ela. Perfeito? Entenda uma coisa, gente. No final de cada teia tem uma versão sua que é maior do que a sua versão atual. Ontem veio uma aliada aqui e comentou: eu era uma pessoa de uma tal religião, depois eu fui de uma tal religião. E o povo bobo querendo defender sua própria religião. Um dizendo, não, que o candomblé não é isso. O outro dizendo, não, que o evangelho não é isso. Não, que não sei o quê.
Não é sobre a religião. É sobre a pessoa religiosa, era sobre a versão dela que acreditava em qualquer um que falasse qualquer coisa em nome de Deus, que falasse com a dor dela. Só que agora ela cresceu, ou seja, essa versão dela aqui no final da teia é uma versão muito maior do que essa aqui. É sobre a sua nova versão que nós estamos falando. Sobre uma pessoa que confia e que antes não confiava. Sobre uma pessoa que arrisca e que antes não arriscava. Sobre uma pessoa que respeita e que antes não respeitava. Qual é o seu problema? Segunda-feira você quer uma vida. Na terça-feira, você já desistiu. Aí sua teia já fica assim, ó. Aí vai lá, quarta-feira. Você já quer coisas completamente diferentes das coisas que você queria. Aí se enche de vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Seu inconsciente é confuso. Totalmente confuso. O que nós queremos aqui? Que você decida o que você quer. E se prepare para o processo. Rompendo padrões, quebrando as pré-quedas. Vencendo as pré-quedas. Por quê? Cada teia dessa aqui, ó, eu vou fazer só em um aqui para você ver, ó. Cada teia dessa sua, vou colocar cinza aqui, ver se vai aparecer ali para mim. Cada teia dessa aqui se cruza com a teia de alguém. Se cruza com a teia de alguém. Porque o dia que você fica doente, você quer que alguém cuide de você. É o dono dessa teia aqui, ó. Essa pré-queda vai ter uma teia. Essa outra pré-queda vai ter outra teia. Essa outra pré-queda vai ter outra teia. Agora, como é que fica a sua vida se você tiver com esse tanto de teia ativo aqui? Aí você fica vivendo isso aqui, ó. Você vira e fala, as coisas acontecem na minha vida totalmente sem sentido. É. Porque você queria uma coisa uma época, depois você deixou de querer. Aí daqui a pouco você queria alguma coisa que alguém queria pra você. E aí fica essa bagunça aqui. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Desse jeitinho aqui, ó. A gente vai começar a trazer clareza. Por isso que você começa na aliança divergente com o plano perfeito. A gente vai apagar todas as teias. A gente vai deixar só 5 ativas. Só 5. Tudo que acontecer na sua vida vai estar ligada a uma dessas teias que vai ser justamente o seu plano perfeito. Então você tem a primeira teia, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Nós vamos te trazer tanta clareza que você vai começar a saber tal coisa aconteceu. Isso está ligada a qual teia? Isso está ligado a qual desejo? Isso está ligado a qual padrão? Porque a pessoa vira e fala, toda vez que eu vou viajar, o gato do meu filho fica doente. Viajar é importante para você? Seu filho mora com quem? O que é que vocês deveriam ter resolvido? Qual padrão que está presente? Quais são os acontecimentos? Tá lá, ó, você viu? Acontecimento. Qual foi o acontecimento? Gato ficou doente. Qual foi o comportamento? Olha que legal aqui, ó. Qual foi o comportamento? O gato ficou doente. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo dela aqui, ó. Só não vai dar para usar como exemplo profundo, porque ela não tem o plano perfeito ainda. Então não dá para eu comparar o acontecimento com o plano, porque ela está naquela teia aleatória. Mas vamos lá. Qual foi o acontecimento? Tá aqui, ó, o gato. Gato doente. Qual foi o relacionamento? Já tá aqui, ó. Filho. Só precisa saber se essa dependência emocional é ativa
ou é passiva. Foi no modo vítima? Não foi. Foi no modo vingança? Pode ter sido. Foi no modo narcisista? Possivelmente. Possivelmente. Aí vem o ponto aqui, ó. Qual foi o comportamento que ela manifestou aqui? Aqui tá a chave. Se essa mulher entender só isso aqui, o ano dela de aliança divergente já vai ter valido a pena. Sabe por quê? Esse comportamento aqui não está presente só nessa situação, não está presente só nessa área da vida dela. Qual comportamento se distraiu dos seus próprios objetivos? Qual comportamento se responsabilizou por algo que não era problema dela? Vamos simplificar essa teia? Vamos controlar esses acontecimentos? Porque se aconteceu a primeira pré-queda aqui, check. Isso é ótimo, você está num caminho certo. Vai vir a segunda, é só esperar, só se preparar. E o mais louco, eu estou ensinando isso aqui. Isso aqui poderia virar uma linha de estudo do inconsciente para ser proposto no arcabouço técnico. Uma nova linha para uma nova faculdade de psicologia, por exemplo. Eu decidi compartilhar com você. Você sabe o que é mais louco? É que você está entendendo. Isso é o mais louco. É isso que eu quero que você venha viver aqui na Aliança Divergente, essa clareza, essa consciência. Ah, Elton, mas está meio confuso para mim. Calma lá, pô. Tem 4, 5 dias que a gente tá junto. Vamos passar mais tempo junto? Os aliados que chegaram aqui também não sabiam de nada disso. Então, toque nesse link, preencha a sua ficha de interesse e aumentar a sua permissão. E você que já preencheu, fecha logo a sua vaga para você ir para o seu grupo, para você começar a ouvir os áudios, montar o seu plano perfeito, porque o plano protege o sonho. E detalhe, o plano define os acontecimentos. Pare de ficar com teias aleatórias, com vontades que não são suas, vivendo pré-quedas sem sentido e quedas sem sentido. Plano, pré-queda, padrão e permissão. Essa é a jornada que a gente vai seguir. Aí eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você está disposto ou disposta a viver uma vida de um jeito divergente? Porque se for só para ficar... O curioso já passou, viu, gente? O curioso já viu, já opinou, já gostou, não gostou, já foi embora. A pergunta que eu te faço é de 0 a 10, o quanto você está comprometido a ter uma vida divergente. Coloca aqui, anota e escreve, eu não vou parar. Porque você não ganha o jogo quando você chega no final. Você ganha o jogo quando você não para no meio do caminho. Chegou a hora de quebrar os padrões que ainda travam sua vida. Toque no link da descrição, preencha sua ficha. O próximo passo depende de você.